Gente, boa noite a todos. Eu sou o professor Everton Rogério. Essa é a nossa aula inaugural na plataforma Teams da disciplina de usinagem da engenharia mecânica da Nassau. Tá? A gente vai ter aí, na verdade, hoje, vamos falar um pouco sobre ferramentas, sobre desgaste de ferramentas, os tipos de ferramentas existentes. Vamos trabalhar, assim, resolvendo exercício hoje também, tá? Para iniciar um conteúdo totalmente novo na próxima semana. Então, vamos lá. Tem alguma interferência no meu áudio? Está tudo ok para vocês? Tudo ok, professor. Pode continuar. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com a usinagem de materiais, vocês sabem que essa usinagem na verdade, o estudo dos materiais para as ferramentas e, consequentemente, os fenômenos de desgaste e avaria que a ferramenta vai sofrer, são de fundamental importância para que você planeje melhor o processo de usinagem e, consequentemente, alivie mais a parte financeira da sua empresa, já que ela não vai ter que trocar tanto ali de ferramenta. É natural com que, muitas das vezes, em muitos processos, a ferramenta utilizada para se fabricar um determinado componente, ela não é indicada para aquela atividade. Então, cabe ao engenheiro mecânico não só planejar o processo de usinagem, mas também estudar os materiais corretos e executar o que nós chamamos de manutenções avaliando as avarias das ferramentas. Então, essa nossa aula de hoje, ela vai ali estar nesse contexto mais para materiais e avarias das ferramentas. Então, o que a gente tem que saber quando a gente for trabalhar com os materiais que nós utilizamos nas ferramentas? Nós devemos saber que cada ferramenta ela tem que ter exigências básicas ali para executar o corte. Quais são essas exigências? Primeiro, ela tem que ter uma elevada dureza quente. Por que elevada dureza quente? Porque a temperatura no processo, vocês viram que a temperatura no processo de usinagem, nas zonas primárias, nas zonas secundárias de cisalhamento, são muito elevadas. Então, ela tem que ter uma elevada dureza quente justamente durante o corte. Além dessa elevada dureza quente, ela tem que ter também uma elevada dureza frio, tá? Muito superior à da peça usinada. Claro, por que tem que ser dureza frio? Porque o contato entre a ferramenta e a peça que você está usinando, ela depende basicamente da penetração dela no outro corpo. Então, se a dureza a frio da peça for maior que da ferramenta, as avarias vão surgir. Eu vou ter lascamento, eu vou ter quebra de inserto, eu vou ter desgaste acentuado, por aí vai. O que as ferramentas devem ter também? Tenacidade para resistir aos esforços de corte e impactos, ou seja, a partir do momento que eu estou cortando ali o meu material, essa ferramenta tem que ter uma capacidade de absorção de energia gerada pelos impactos e esforços de corte. E, consequentemente, esses esforços essa energia tem que ser liberada depois de um tempo. Então, ela tem que ser tenaz. Uma resistência à abrasão, principalmente por conta do mecanismo de abrasão, que é aquele mecanismo de átomos, ou da ferramenta, ou da peça, acabam se desprendendo ali, e fazendo um fenômeno de atrito maior com a abrasão. Além de ter, claro, uma estabilidade química, porque devido à alta temperatura, as probabilidades de mudança de fase, elas podem acontecer, é claro, depende da temperatura. Então, a estabilidade química tem que estar sendo mantida. Ok? Então, essas são as exigências básicas para materiais de ferramenta. Quais são, então, as classes e materiais para a ferramenta? A gente vai dividir as ferramentas em diferentes classes com diferentes materiais. Então, é algo que você já pode estar anotando. Quais são os materiais que nós utilizamos? Aços de ferramenta, aços rápidos comuns, esses aços de ferramenta geralmente ligados ao carbono, aços rápidos ligados ao cobalto, ligas fundidas, carbonetos sintetizados, cerâmicas de corte, nitretos e diamantes. Então, esses são os materiais básicos para ferramentas. Tá? E assim, quais são os materiais que nós implementamos ali na usinagem de materiais? Primeiro, aço carbono, que pode ser um aço carbono comum ou por elemento de liga, aços semi-rápidos, com baixo teor de tungstênio, aço rápido, que vão ser fundidos ou fabricados por metalurgia de pó. Não sei se vocês já tiveram com formação mecânica, mas ainda acho que acredito que vocês irão ter a metalurgia de pó, então ela tem um papel fundamental ali
para você estar fabricando esse aço rápido da ferramenta. Aço super rápido, com elevado teor de vanádio, ligas fundidas, metais duras, eu botei as classes PMK, N, etc, etc. Cermetes, cerâmicas, ultraduros e diamante natural. O que eu posso falar para vocês aqui é que cada ferramenta vão ter propriedades diferentes para ser utilizadas em diferentes materiais. O que eu vou dividir essas ferramentas é basicamente pela aplicação da velocidade de corte e o quanto de temperatura, de gradiente de temperatura, ela suporta nas zonas primárias desse cisalhamento. Ok? Então, vamos lá. De acordo com todas essas classes e materiais que eu apresentei para vocês ainda há pouco, a gente sabe, por exemplo, que as materiais que eu vou ter uma maior resistência ao desgaste, tá? Consequentemente, uma dureza quente muito maior, vão ser ferramentas de diamante e nitrito de boro cúbico, tá? Além, é claro, de ferramentas cerâmicas. Só que essas ferramentas, esses materiais para ferramentas, eles não são tão resistentes à flexão e não são tão tenazes, tá? Então, é algo que vocês têm que levar em consideração no projeto de material para ferramenta. E aqui embaixo eu tenho, por exemplo, ferramenta de aço rápido, que vai ter uma resistência ao desgaste muito menor, uma dureza a quente também menor, mas em compensação, a resistência à flexão e a tenacidade dela é muito maior. Tá? Gente, só quem tiver aí com o áudio ligado, dá uma desligada, tá? E só fala quando a gente for habilitar, tá? Vou ativar o mudo aqui para todo mundo. Por favor. Alguém falou algum chat para mim? Tá, o Fábio estava com problema na conexão, voltou. Então, vamos lá, dar seguimento. Vamos lá. Primeira classe de ferramentas são as classes de aços ferramentas. Repare bem, toda classe de aço ferramenta, que vai ser uma ferramenta ligada ao próprio aço carbono, o teor de carbono é um teor um pouco mais elevado. Tem que ser ali, como ela tem que ser mais dura, né, tem que ser um teor ali de 0,8 a 1,5. E o que é interessante é que essas ferramentas na usinagem, elas eram utilizadas, por exemplo, até 1900, ali, começo do século XX, pois era o único material disponível para você usinar. Ela tinha, na verdade, ela ainda tem certas limitações, porque você não poderia aumentar muito a velocidade de corte. Então, essa ferramenta de aço carbono, aço ferramenta, ela só é utilizada para processos com uma baixa velocidade de corte, onde a zona primária de cisalhamento fica em torno de 200 graus Celsius. Tá? Professor, como hoje, com a tecnologia que nós temos, nós conseguimos verificar se essa ferramenta é mais adequada? Você tem, por exemplo, equipamento de termografia que você consegue medir em tempo real ali qual a temperatura ali da zona de retirada de cavaco. Então, é algo que vocês podem estar monitorando. O que é interessante dessas classes de ferramentas é que eu posso adicionar elementos de liga, como vanádio, cromo, molibdênio e o tungstênio. E aí a temperatura que ela consegue suportar ali, sem se comprometer tanto durante o processo de usinagem, já aumenta, já chega ali a 400 graus Celsius, tá? Só para vocês terem essa noção. Quais são as vantagens desse tipo de classe de ferramentas? Ela vai ter um baixo custo, você vai ter uma facilidade de usinagem muito alta, com gumes vivos ali presentes bem característicos. O tratamento térmico dessa ferramenta também pode ser utilizado e é de fácil aplicação. Aí tu pode aplicar tanto a têmpera, tá, como outros processos. O que é interessante, quando bem temperado, você vai, é claro, elevar a dureza e melhorar a resistência ao desgaste e vai ter uma boa tenacidade. Então, são vantagens que essa ferramenta apresenta, tá? Então, não se esqueçam, ferramenta de carbono, né, as ferramentas de carbono, elas são aplicadas para baixa VC e temperaturas baixas. Alguma pergunta sobre isso? Não? Vamos seguir. Após a gente ter esses ácidos carbono como utilização de ferramenta, surgiram os ácidos rápidos, tá? Os ácidos rápidos, até hoje, a gente tem ali uma aplicação muito grande dessas classes de ferramentas. Não sei se dá para ver os insertos aqui nessa figura. Qual é a grande característica dela? Uma dureza já mais um pouco elevada, principalmente já no estado temperado, no estado de têmpera. Ela vai reter a dureza em temperaturas
onde o gume ali da ferramenta, o gume cortante, a aresta de corte, esquentar, e suas principais características são dureza quente, até 600 graus. Eu vou aplicar diretamente elementos de liga, só que numa concentração maior. Então, por exemplo, se a gente for analisar essa ferramenta de aço rápido, eu vou ter concentrações maiores desses elementos de liga, que pode ser o tungstênio, cobalto, molibdênio, cromo e o vanádio. Indicados para operação, eu já aumento um pouco mais a gama de velocidade de corte, já consigo já usinar tanto de baixa para média VC. Então, é uma vantagem que eu tenho dessa ferramenta. Desvantagem, eu vou ter um preço elevado, difícil tratamento térmico, tá bom? Então, as ferramentas de aços rápidos já conseguem já suprir uma necessidade um pouco maior das indústrias e das empresas que trabalham com usinagem. Pois bem, eu posso ainda ter ferramentas de usinagem como classes de ligas fundidas, tá? Onde você vai encontrar altas porcentagens de tungstênio, cromo e o cobalto, tá? Onde eu tenho essa composição química sendo mostrada aqui. Nós não vamos adentrar mais nessa questão de qual a melhor composição química para aquela ferramenta, tá bom? Você pode estar me perguntando após a aula depois. Essas ferramentas de ligas fundidas vão ter uma elevada resistência quente, tá? Principalmente ali aguentando temperaturas em torno de 800 graus, tá? E elas são mais aplicadas em processos não convencionais de usinagem, como a lapidação, lixamento, tamboreamento, polimento e por aí vai, tá? Então, a classe de ferramenta de liga fundida já é uma classe já que foge da usinagem convencional, que vocês estão acompanhando comigo nessa disciplina, que é o torneamento, fresamento e por aí vai. E elas são aplicadas exatamente nessas que eu falei. Então, eu sei que vocês têm um seminário para apresentar, então vocês podem estar citando, vendo o preço dessas ferramentas de ligas fundidas, para vocês terem uma noção maior sobre o processo. Pois bem, eu sou um pouco suspeito para falar sobre as ferramentas de metal duro, tá? Que são ali, eu acho que os queridinhos dos torneiros e do pessoal que trabalha com usinagem direto. As classes de ferramentas de metal duro, elas são divididas segundo o sistema ISO, tá, gente? E elas já são aplicadas para elevadas velocidades de corte, então você consegue aplicar tanto para baixa, como para média, como para alta velocidade de corte, e a temperatura que tu está aplicando no processo, ela é tão robusta que ela suporta ali até cerca de 1.300 graus Celsius, sem se comprometer. Então, é uma ferramenta excepcional. Agora, é claro, você vai ter um custo maior para estar trabalhando com ela. O que eu posso adiantar para vocês, e é algo que eu quero que vocês já possam anotar no caderno de vocês, ou peguem essa nossa gravação e anotem com calma, é que esse sistema ISO, ele vai mostrar para o usuário qual material que você deve usinar de acordo com a ferramenta mostrada de metal duro. Então, por exemplo, se vocês virem uma ferramenta com a nomenclatura ISO-P, eu sei que eu vou aplicar em materiais de aço carbono e aço ligados. Se essa ISO for M, vai ser para aço inoxidáveis. Se for para ISO-K, para ferro fundido, aí eu vou ter aqui, olha que interessante, com relação ao cavaco que a gente vem estudando. Então, por exemplo, geralmente ferramentas de ISO-P, eu vou mostrar daqui a pouco, vai ter uma tabelinha assim do fabricante dizendo as condições que você tem que aplicar de corte. Mas geralmente se produz cavaco longo com ferramenta de metal duro de classe P. Já de classe K, você vai ter cavacos curtos, até porque o ferro fundido ele tem um comportamento mais frágil, tá? Em comparação ao aço. É claro que isso é outro foco de estudo, que a gente sabe que no ferro fundido ele se comporta para tração, para as forças de tração de um jeito e para a compressão de outro, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. E a classe M são cavacos médios. Além disso, eu tenho classes de ferramentas de metal duro da classe N, elas vão ser aplicadas para alumínio, bronze e latão, tá? Classe S, ligas resistentes ao calor e titânio, e classe H, ácidos envelhecidos e fofo coquilhados, tá? Saiu ferro fundido branco, por exemplo, coquilhado, tá? Então, é algo que cada uma dessas classes de metal duro, você pode estar utilizando materiais diferentes. Como é que sai ela? Olha que imagem legal. Como é que a gente compra um jogo de insertos, tá? Então, vocês vão ver que essa aqui é uma fabricante muito famosa aqui no nosso país, que é da Sandvik Coromant, tá?
Então, você percebe aqui, ó, que os insertos aqui, ó, eles vão ter diversos formatos, que são formatos que eu já vou falar daqui a pouco para vocês, e eu vou ter a nomenclatura de acordo com a norma ISO, que são ferramentas de metal duro, como vocês podem estar verificando aqui. Então, vamos lá. Tá vendo esses últimos... essa aqui é todo o código da minha ferramenta, então tem CNMG 4632, e o que importa para a gente, de acordo com a norma ISO, é esses dois últimos números, tá? Então, esses dois últimos números, eles nos indicam o quê? P, tá? Que vai ser justamente, eu vou usinar apenas materiais de aço carbono, e o M com aços liga, né? Aços especiais, tá? Deixa eu ver aqui. Aços especiais e inoxidáveis, tá bom? Então, essa ferramenta que está sendo mostrada, esse jogo de pastilhas, ele nos diz exatamente qual material eu posso usinar. E olha que interessante, nesse meu mesmo jogo de pastilhas, que eu vou aplicar para materiais de aço, aço carbono, aço liga e aço inoxidável, eu tenho aqui, por exemplo, as recomendações do fabricante. Então, por exemplo, a P máximo que eu vou ter que aplicar quando estiver usinando o aço carbono, vai ser quanto? 3 milímetros. E olha a velocidade de corte recomendada aqui, ó, 345 metros por minuto. O que é interessante é que ele bota uma recomendação de valores ali intermediários. Olha, pode variar de 425 a 275 metros por minuto de IVC. Então, a própria fabricante já recomenda para vocês a velocidade de corte, o AP, os avanços, olha, o avanço 0,3 milímetros, tá? Que você deve utilizar. Logo, por que ela bota isso para a gente? Porque se de repente eu quiser aumentar a produtividade da minha empresa, eu posso, por exemplo, aumentar o avanço aqui, ó, e botar 0,7. O que isso vai impactar? Um desgaste maior desse meu inserto. Ok? Então, é o que vocês têm que ponderar. Agora, é claro, como essa ponderação é feita? Com cálculo. O engenheiro tem que calcular para verificar quanto é que vai sair os custos associados a esse processo, o quanto de desgaste atenuado de acordo com a vida da ferramenta eu vou possuir, e por aí vai. E são itens que eu vou explicar para vocês ao longo do nosso curso de usinagem. Então, não se preocupem em relação a isso. Partindo de tudo isso que eu falei, alguém de vocês tem alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Tá, muito bem. Então, esses são os joguinhos de ferramentas. Vamos lá. Vamos à geometria, tá, gente? Olha lá. Vocês vão ver, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora, que a geometria de um inserto, ela é crucial para a sua operação. Então, veja bem, na verdade, até para as avarias que ela pode acontecer. Eu vou ter diferentes insertos ali, geometrias de insertos possíveis. Então, eu vou ter, por exemplo, desde insertos romboidais, por exemplo, a 55 graus, a 35 graus, por aí vai. Esse ângulo que está sendo mostrado aqui é justamente o meu ângulo, o epsilon, né? Que é o ângulo de quina da minha ferramenta. Então, você percebe que os ângulos de quina, geralmente, eles variam ali de 135 a 35 graus. Aqui eu tenho uma volta completa, né? Porque é uma ferramenta cilíndrica. Então, quanto menor for esse ângulo de quina, maior vai ser o aumento de chance dela lascar ou quebrar. Tá bom? E quanto maior for esse ângulo de quina, melhor é a resistência desse meu inserto de metal duro. Deu para entender isso aí? Pois bem, aí eu tenho aqui, por exemplo, duas ferramentas sendo mostradas, tá? Uma provavelmente aqui a 35 graus e outra a uma volta completa 360, tá? Pergunta para vocês aqui, eu acho que eles adotam apenas 180 aqui nessa região. Pergunta para vocês, qual tem mais chance de quebrar? Essa primeira ou essa segunda? Acho que é a segunda, professor. A segunda, muito bem. Então, essas ferramentas aqui, ó, cujo ângulo de quina for menor, é algo que vocês têm que ter um pouco mais de atenção quando for projetar o teu ensaio de usinagem, tá? Então, tem que tomar cuidado para respeitar justamente essas características do processo, que vão desde a profundidade
a velocidade ou o avanço, tá? Tomem cuidado aí quando forem trabalhar com geometria da ferramenta. Olha lá, existem fatores que afetam a escolha do engenheiro, do técnico ou do projetista quando você vai selecionar a tua ferramenta adequada. Então, eu botei essa tabela aqui, onde o pontinho preto, olha lá, onde o pontinho preto indica a melhor recomendação, de acordo com o teu processo, e outra pode ser aceitável. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um desbaste pesado no material, vamos trabalhar aqui com ferramentas de Isocar metal duro, tá? Uma VC ali de 450 metros por minuto. Vou botar aqui no quadro para vocês, só para vocês estarem aqui. Essa ferramenta do quadro é excepcional. Vou botar 2 processos aqui, eu quero que vocês analisem, só para vocês entenderem. O primeiro processo é um desbaste pesado. Já a motoca passando no fundo. Desbaste pesado de um aço AISI 1020. A VC, ela vai ser 450 metros por minuto. E é isso. Primeiro processo, desbaste pesado de um aço 1020 com VC 450 metros por minuto. Segundo processo de usinagem, eu vou fazer, vamos botar aqui, um torneamento de um aço. Vamos botar um aço, uma maior dureza. Vamos botar um 1045. 1045 com VC igual a, vamos botar 120 metros por minuto. Pergunta. Primeiro, qual é o tipo de classe de ferramenta que vocês vão utilizar no primeiro processo? Pensem um pouquinho. Aço carbono, aço ferramenta, aço rápido, liga fundida ou metal duro, para esse caso? Seria um metal duro? Metal duro. Por quê? Porque a velocidade é um pouco elevada, tá bom? Então, beleza. Ferramenta de metal duro. Ok. Mas, e com relação a isso? Qual é a geometria ali, o ângulo de quina que eu poderia estar utilizando na ferramenta para desbaste pesado? Qual a melhor recomendação? graus? A de 90. 60? Não, 60 não. Olha aqui na tabela. Olha. Desbaste pesado. 60 graus é aceitável. Não posso fazer o quê? Com 35 e 55. Quais são os melhores? 90 graus, 100 e a circular completa. Tá? 90, 100 e circular completa. Tá bom? Entenderam aí? Certo. E para o processo de baixo? Agora eu tenho um processo com aço um pouco mais duro, só que a velocidade é menor, tá? Qual seria a melhor ferramenta? Aço carbono, aço rápido, liga fundida ou metal duro? Aqui é isso P, tá? Aço liga, né? Aço rápido, né? A gente pode falar assim, ó, aço rápido, que é uma média velocidade forte, tá? Mas e agora? Qual seria a melhor recomendação para a geometria ali, o ângulo de quina? Qual seria? No caso, eu quero fazer um torneamento. Olha a tabela. Espera que eu dei um zoom aqui, ó. Quero fazer um torneamento normal. Aí ficaria o quê? 80 graus, 55 e 35. Ficaria aqui, ó. Ferramenta de aço rápido. 80, 55 e 35. Deixa eu botar latino.
Aí vocês vão ver que esses fatores ali que vão pesar na sua escolha da geometria, ele varia. Por exemplo, tendência à vibração. Qual é, por exemplo, você sabe que o seu processo tem uma tendência à vibração, é melhor tu usar ferramentas com geometria e ângulo de quina de 60 a 35 graus. Só que o que acontece aqui? A probabilidade, já que assim o ângulo de quina é muito pequeno, da ferramenta possuir um lascamento, até mesmo ali uma quebra, é muito maior. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. O que eu quero que vocês façam quando a gente voltar nas aulas práticas, eu quero que vocês analisem a geometria de cada uma das ferramentas que nós possuímos e indique qual é a melhor ferramenta para aquele caso. Deu para entender? Aí vocês vão começar a estudar essas ferramentas que a gente tem disponíveis. Alguma dúvida sobre isso? Pois bem, então vamos lá. Ferramentas Sermet. Então, pense o seguinte. Até agora, eu apresentei ferramentas para vocês totalmente feitas de metais, principalmente metais ferróicos. Agora, eu vou apresentar ferramentas que que têm uma certa combinação de materiais cerâmicos e metais, tá? Que são as ferramentas do tipo Sermet. Qual é a grande importância, qual é a grande vantagem de você utilizar ferramentas Sermet? É que elas vão ter uma baixa tendência à formação de gume postiço, tá? Porque vai ser o gume postiço, lembra da aresta postiça de corte, tá? Onde eu tenho materiais ali se soldando na minha ferramenta e eu tenho esse gume postiço, é basicamente isso. Elas vão ter boa resistência à corrosão, principalmente para processos onde eu tenho uma instabilidade química devido a, por exemplo, utilização de fluido de corte, tá? Uma boa resistência ao desgaste, a temperatura que eles aguentam são elevadíssimas, e, é claro, eu vou ter uma alta estabilidade química. Olha o que eu vou falar para vocês agora. Algumas peças, alguns materiais que são usinados, eles são materiais que eles precisam da utilização de fluido de corte, como nós já discutimos em sala. Então, dependendo do processo, o contato desses agentes que vão ali provocar uma melhor lubrificação, provocar uma melhor refrigeração, eles podem até deixar instável quimicamente um processo de usinagem. Então, para esses casos, é indicado que você utilize ferramentas do tipo Sermet. Bem, eu posso ter ferramentas totalmente cerâmicas, tá? Geralmente ali com óxido, tá? A base de óxido de alumínio e nitrito de silício, são materiais ali excepcionais ali, principalmente por conta das altas temperaturas. Então, vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que tu tem dois materiais. Um material, você consegue usinar com fluido de corte, refrigerante, para diminuir a temperatura do processo. Só que esse outro material, você não consegue utilizar, você não pode, na verdade, utilizar fluido de corte. Então, quando isso acontecer, tá? Você tem que entender que para a tua ferramenta não desgastar tanto, é preciso que você utilize uma ferramenta totalmente cerâmica, porque ela vai aguentar altos níveis de temperatura do processo. Agora, é claro, se você utilizar uma ferramenta dessa, você sabe que você pode estar contribuindo ali para alguns outros fenômenos que podem acontecer durante o corte da ferramenta cerâmica com a peça. Isso pode, dependendo, é claro, se for um óxido de alumínio, num determinado tipo de material, que eles podem reagir quimicamente. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Qual é a grande vantagem também, assim como as ferramentas de metal duro que eu estava falando para vocês, que são divididas em ISOs, elas são ferramentas, essas puramente cerâmicas, são ferramentas que aguentam velocidade de corte elevadíssimas, tá? Então, é algo que vocês podem estar pesquisando também a sua aplicação. E, por último, são as ferramentas ali de diamante. Para ser sincero com vocês, eu sempre quis, na verdade, usinar algum material extremamente duro que eu preciso usar uma ferramenta de diamante. Infelizmente, eu não trabalhei em nenhum local ali que eu possa estar aplicando isso, né? Mas é algo muito legal, tá? A gente sabe que o diamante é um material extremamente duro, tá? E é algo também que vai ser muito mais caro, né? Então, onde vocês vão aplicar, por exemplo, ferramentas de diamante? Eu quero fazer uma furação de um poço de petróleo.
ou como é que tu vai fazer essa furação no poço de petróleo? Tu vai ter que usar uma ferramenta de diamante, tá? Então, os gastos envolvidos ali nesse processo de usinagem vão ser muito maiores, não só por conta da dureza, mas por conta da resistência à abrasão e resistência ao desgaste, que essas ferramentas são mais resistentes. Tranquilo? Bem, aqui eu mostrei nesse gráfico a variação de dureza dos materiais em relação à temperatura. A gente sabe que quanto mais eu aumentar a temperatura do processo, a dureza realmente tende a decair. Então, das ferramentas que eu apresentei para vocês, as que mais sofrem com o efeito de temperatura são as ferramentas de aço carbono. Em seguida, ali eu tenho mais ligas fundidas, tá? Depois aço rápido, metal duro aqui nessa região, e as melhores são as ferramentas cerâmicas, tá? Então, para vocês terem essa noção aí com relação à variação de dureza. As ferramentas, não só, agora eu não estou mais falando do inserto, tá? Da aresta de corte, do gume cortante. Eu estou falando do conjunto da ferramenta. Então, eu vou ter classificação ISO para eu também ter uma norma que vai referenciar toda a nomenclatura da ferramenta inteira, que é essa ferramenta aqui. Então, por exemplo, o M vai dizer como é o sistema de fixação, o C, o formato de inserto, o L, o ângulo de posição, o N, o ângulo de folga, o L, o sentido de corte, aqui a altura da porta-ferramenta, tá? Isso é importante, espessura do porta-ferramenta, comprimento do porta-ferramenta e tamanho do inserto, isso aqui em milímetros, tá? Então, essa é uma norma, codificação ISO para as ferramentas que vocês forem utilizar, tá? Durante a usinagem. Vou passar para vocês o material direitinho. E aqui já é uma figura mais no apanhado, mais geral, com relação aos ângulos de quina que eu tenho de cada uma das ferramentas, como eu já tinha apresentado para vocês anteriormente, tá? Estão reconhecendo essa ferramenta aqui? E essa aqui? Qual é essa ferramenta aqui? Da aula prática. Bedame, gente, bedame, não vou esquecer. Aqui eu tenho bedame, e essa ferramenta é com inserto a 90 graus, que vocês estão utilizando lá no laboratório, tá vendo? Tá vendo ela aqui, ó? Uma dica para vocês já que estão ali estudando a geometria e ângulo das ferramentas. Essa ferramenta de 90 graus, ela não é apropriada para alumínio. Para alumínio, geralmente, eu utilizo uma dessa aqui, ó, de 55 até mesmo 35 graus, tá? Então, isso é algo que vocês podem estar mudando ali quando for usinar alumínio lá na nossa instituição. Olha lá que legal, vários tipos de ferramentas, tá? Para você utilizar. Se quiser fazer uma ferramenta para tornear e chanfrar, ela tem esse formato. Para facear, 75 graus essa, para rosquear, 55 graus. E são ângulos que eu vou mostrar para vocês na aula prática, tá? Em relação ao porta-ferramenta. Tudo bom? E a gente chega nos tipos e avarias da ferramenta de corte, que é algo que eu já discuti com vocês, mas vou reforçar. Então, eu vou dar um pause nessa primeira parte, para o vídeo não ficar muito extenso, e vou começar a outra. Alguém tem alguma dúvida?